Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar com o que eu havia dito, né? Figuras de linguagens. Então, tá aí a pergunta. Professora, quais são as figuras de linguagem? Então, vamos lá. Nossa aula 6, parte 1, né? São muitos os usos figurativos que podemos fazer da linguagem, mas sabemos que algumas figuras aparecem mais. Então, antes de nós começarmos, quero diferenciar para vocês a conotação e denotação, ou linguagem conotativa e linguagem denotativa. A linguagem denotativa é aquela usual, utilitária, usada no dia a dia. Podemos encontrar esse tipo de linguagem nos dicionários, né, em artigos. É aquela linguagem que utilizamos na nossa vida real. E a linguagem conotativa é aquela que podemos encontrar nos livros de literatura, nos poemas. É um sentido figurado. Vamos dar um exemplo bem simples. Se fôssemos definir a palavra amor no sentido denotativo, então nós pegaríamos um dicionário, abriríamos e teríamos lá um exemplo: sentimento maior que se nutre por alguém ou por um objeto ou por um outro ser, podendo ser amor fraterno, materno, paterno, e o amor no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Vamos pensar aí em Luís Vaz de Camões como ele define o amor, que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então vocês percebem a definição de uma única palavra de maneiras diferentes. Então nós vamos trabalhar o uso das palavras no sentido figurado. Então, vamos lá, resumo das figuras de linguagem. Então, aqui nós temos um quadro, tá? Não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho, mas depois eu mando os slides para vocês. Nós temos as figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, de sintaxe ou construção e de som ou harmonia. Nós vamos trabalhar hoje as de palavras ou semântica. Comecemos. Então, figuras de palavras ou semânticas. Palavras, né? Vocês podem ser de termos, palavras, significa a mesma coisa. Semântica, vocês já devem ter ouvido falar com uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico. Por exemplo, a casa, a palavra casa, mesa, computador. Então, são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, são substantivos. No caso aqui, ó, produzem maior expressividade a comunicação através das palavras, ou seja, para expressar muito melhor as palavras, não no sentido real. Consiste no emprego de uma palavra no sentido não convencional, ou seja, conotativo. São as seguintes. Então, nós temos a metáfora, a comparação, metonímia, sinestesia, catacrese, perífrase ou antonomásia. Então, essas são as palavras, né, as classificações das figuras de palavras ou semântica. Continuando. Então, metáfora e comparação. A metáfora e a comparação são muito semelhantes, tá? Ambas trabalham com ideias de se comparar. A diferença está que na comparação nós utilizamos a palavra como. Vamos prosseguir. Substituição de um termo por outro, baseada numa relação de analogia. Quando você faz uma analogia, ou seja, uma semelhança de sentido entre palavras ou ideias. Então, essa é a metáfora. Vamos pegar um exemplo bem simples. Quando eu digo assim, Pedro é uma raposa para os negócios. Então eu ponho na minha cabeça assim, eu sei que a raposa é um ser matreiro, muito inteligente, audaz, né? Então eu atribuo a Pedro as qualidades da raposa sem dizer que é todas essas qualidades. Então eu digo, Pedro é uma raposa para os negócios. E se fosse uma comparação, eu diria, Pedro é como uma raposa para os negócios.
Então, vocês percebem? Na comparação, existem dois termos sendo comparados, no caso, Pedro e raposa. Continuando. Vamos lá, exemplos. O jogo vai começar. Já estão todos no grande tapete verde, só aguardando o apito do juiz. Olha lá. Grande tapete verde está substituindo, estão todos no campo. Ele é um leão, quer dizer que ele é bravo, feroz. Veja a representação da metáfora entre homem e leão, características comuns entre ambos. Lembra quando eu disse, no caso, João é uma raposa, ele é um leão. É a mesma coisa, então isso é metáfora. Se fosse uma comparação, seria ele é como um leão. Então vejam que é a intersecção dos dois círculos, né? Ele, leão. Ambos apresentam ferocidade e forças. Sem escrever que ambos têm ferocidade e força, eu digo que ele é um leão. Então, a comparação é a aproximação de dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança. Lá, amou como se fosse máquina. Então, lá, o como é o elemento que faz a comparação. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Difícil aí para o nosso coleguinha Armando conseguir entender, né? Tanto é que ela falou 2 vezes. E ela utilizou no primeiro balãozinho aqui, ó. Você não sabe que o amor é como uma flor? Olha lá, o como, uma comparação. Se fosse uma metáfora, dizia, você não sabe que o amor é uma flor? O amor é como o motor do carro, Armando. A comparação, utilizando o como. Se fosse metáfora, o amor é o motor do carro, Armando. Prosseguindo. Atenção, ó, não confunda a comparação com metáfora. Ambas são parecidas, mas na comparação há a presença do elemento comparativo, como, olha lá, exemplo. Meu pai é forte como um touro, aguentou carregar um armário sozinho. Comparação. Meu pai é um touro, aguentou carregar um armário sozinho. Metáfora.